Hoje eu quero falar com quem já cansou de sonhar. Eu tava assim também. Eu não queria mais sonhar. Eu falava, Deus, por favor, faz. Eu orava, eu pedia pra Deus, eu fiz a propósito. Quando eu achava que ia acontecer, dava errado. Mas hoje eu quero te trazer um lembrete do céu. O que te limita, não limita a Deus. Eu não sei o que você tem sonhado, eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas se for da vontade do Senhor, vai acontecer. E eu sei que é muito chato. Quando eu tava passando por isso, tinha uma coisa que eu não aguentava ouvir mais, que era aquele versículo de Isaías 60:22, que diz, quando for a hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer. E eu falava, não, Deus, mas eu não quero que isso demore assim. Porque parece assim, quando a gente fala assim, quando for a hora certa, Deus vai fazer acontecer. E parece que vai demorar muitos anos. Parece que vai demorar muito mais do que a gente está esperando. Mas a verdade é que, realmente, na hora certa, Deus faz acontecer. Hoje eu quero contar um breve relato do meu testemunho que Deus fez comigo em 2025. Eu e a minha família, eu, meu esposo e meu filho, a gente sempre sonhou de ter a nossa casa, de comprar a nossa casa. Só que aqui na minha cidade, as casas são muito caras. É casa de, no mínimo, 700 mil reais e tem casa, a base de preço das casas aqui é 1 milhão, 1 milhão e 500. E, gente, quem que tem esse valor hoje em dia, né? E a gente foi tentar ver financiamento e ficava muito cara a parcela também. E aí eu falava, Deus, e agora? Acho que é melhor eu aceitar, né, a casa que eu tô agora, essa casinha aqui mesmo. Eu falava assim pro Senhor, eu falava, Senhor, não é que eu não quero ser ingrata. Eu sou muito grata por tudo que o Senhor fez pra mim, por tudo que o Senhor me deu, por essa casa que hoje não foi a gente que comprou, mas a gente tem um teto pra morar, a gente não passa frio na rua. E eu tentava, assim, me consolar falando, às vezes vinha acusações na minha cabeça falando, você tá sendo ingrata de querer algo melhor, né? Mas na verdade não, Deus quer algo melhor pra nós, Deus tem coisas melhores pra nós, porque nós somos filhos dele, então ele é dono de tudo, da prata, do ouro. É claro que a gente não deve querer só bens materiais, mas porque ele deixaria a gente no pior se ele pode dar o melhor pra nós? E aí então eu comecei a sentir assim um incômodo onde eu estava morando, só que eu falava assim, pai, olhando a minha situação hoje, é impossível sair daqui. A gente não tem dinheiro, a gente não tem como financiar, todas as casas que a gente gosta é muito caro. E aí eu falei pra Deus assim, eu não quero mais sonhar. Não vou mais sonhar, porque sempre que eu olhava uma casa que parecia que ia dar certo, não dava certo. A pessoa não aceitava a nossa proposta, a gente olhava a casa de leilão, ia lá pra dar lance, e sempre vinha outra pessoa e dava um lance melhor, a gente perdia a casa, ou a casa saía do leilão. E aí eu falei, Senhor, tá bom, tá nas suas mãos. E aí eu comecei a agradecer pela minha casa que eu tinha. Deus começou a trabalhar em mim pra me ser contente com o que eu já tinha. Porque a gente tem essa mania, né, de achar que a gente vai ser feliz só quando conquistar aquilo que a gente sonha. Quando Deus quer que a gente seja contente, tenha contentamento com as coisas que a gente já tem. Então, vamos supor, você acha que Deus vai ouvir você que nem eu. Falar por mim, né? Não aguento mais essa casa pinga goteira, essa casa é longe, esse bairro é perigoso. Não, eu mudei a forma que eu falava. Eu falava, Deus, obrigado, Deus, porque eu tenho uma casa, porque na minha casa tem esse sofá, que ele tá todo quebrado, mas dá pra sentar. Obrigado porque na minha cozinha tem esses armários. Senhor, obrigado, Deus, porque eu tenho essa área pra me sentar com a minha família. E mesmo que isso não fosse, tipo assim, lá do fundo do meu coração, mas aquilo começava a produzir gratidão em mim, sabe? E eu sei, eu como mãe, eu posso falar que quando eu dou algo pro meu filho, ou antes mesmo, que ele é grato por aquilo que ele já tem, aí sim eu tenho vontade de dar mais coisas pra ele. Mas se ele só reclama de tudo que ele tem, por que eu vou dar mais alguma coisa, né? E Deus falava assim pra mim, eu quero te dar uma casa, mas você precisa aprender a cuidar dessa casa que você tem. Porque como que eu vou te dar algo melhor se você não cuida nem do que você tem? E isso serve muito pra casa, isso serve pra carro, isso serve pra relacionamento. Se você não cuida nem de você mesmo, se você não se ama, se você não se dá o devido valor, como eu vou te dar uma pessoa pra você amar, sabe? E assim que Deus foi me ensinando. E aí quando eu comecei a sentir que Deus queria que eu saísse daquele lugar, eu comecei a orar. Porque assim, todo mundo fala que oração tem poder, mas quando você vê o agir de Deus assim, você realmente fica impactada. E aí eu comecei a orar dentro do meu lar. Teve um dia que eu senti assim de profetizar naquele lugar, e era novembro de 2024. E eu falei assim, eu profetizei, eu falei assim, eu profetizo em nome de Jesus, que em novembro de 2025, eu e a minha família estaremos morando em outra casa, num bairro melhor, numa casa melhor, e esse será o nosso último novembro morando nessa casa. E assim, eu senti a presença de Deus naquele lugar, sabe? E a partir daquele dia, Deus começou a falar comigo assim, conta pra mim como é que você quer a sua casa. Conta pra mim o que você quer, como você quer que seja a sua casa. E eu comecei a falar pra Deus, eu falei, Senhor, eu quero uma casa que tenha uma área só, onde eu possa usar essa área, que não seja onde fica o carro, que nessa área tenha a cozinha junto, que os quartos sejam separados, pra quando as pessoas cheguem na casa, elas não passem pelos quartos. Eu quero uma casa, Pai, que tenha móveis planejados, porque a gente não vai ter dinheiro pra comprar móveis novos, porque se eu levar os meus móveis que estão aqui nessa casa, eles não vão passar nem na porta, de tão velho que tava os guarda-roupa.
E aí eu falei pra Deus, falei, Senhor, eu quero uma casa onde a garagem seja a calçada, porque eu não quero ter que ficar lavando a área todo dia, porque eu quero, né, ser mais prática a minha vida e tal, porque eu tinha que fazer isso. E aí, um dia a gente tava viajando e meu marido viu essa casa, que eu moro hoje, no Facebook, vendendo. E a casa tava num preço, assim, de muito caro mesmo, que a gente não ia conseguir pagar. Mas aí a gente tava viajando e ele falou bem assim, se essa casa for pra ser nossa, ela não vai vender. E eu já comecei a orar, né? Porque eu falei, Deus, se essa casa é minha, eu vou orar. E eu viajando, eu falava, Deus, se for pra ser minha, não deixa ninguém comprar. E enquanto eu estava viajando, isso no tempo de uma semana, 4 pessoas compraram a casa. 4. Todas não conseguiram pagar e devolveram a casa. Até aí tudo bem, eu falei, assim, na minha cabeça eu já tinha certeza que a casa era minha, mas eu precisava ver a casa. A gente chegou de viagem no domingo de madrugada, na segunda de manhã a gente veio ver a casa. Quando eu entrei na casa, e assim, eu posso falar que Deus fala conosco, mas audível, de ouvir ele falando no meu ouvido, eu só tive 2 experiências até hoje, que foi essa e uma outra que eu posso contar outro dia. E eu falei assim, eu cheguei nessa casa e eu senti o Espírito Santo falando assim pra mim, é essa casa. E aí eu falei, na hora que eu entrei, aí eu vi a piscina. Porque eu e meu esposo, a gente nunca quis casa com piscina. E aí eu falei assim, mas não é essa casa, porque eu não pedi uma casa com piscina. Eu falei pra Deus. E aí uma voz falou no meu ouvido assim, mas essa casa não é só pra você. O Miguel pediu uma casa com piscina. E, irmãos, eu posso falar assim que foi sobrenatural aquilo. E quando eu entrei na casa, que é onde eu tô morando hoje, que eu vi a casa exatamente como eu pedi pra Deus. A cozinha exatamente como eu pedi pra Deus. A cozinha com móveis planejados, dentro tem uma cozinha assim, sem pia, só com móveis planejados, um sofá novo de couro, porque o nosso sofá não dava nem pra passar na porta de tão rasgado, e a casa ficou com 5 ar-condicionados, e todos os quartos com móveis planejados. Eu falei, essa é a minha casa. E aí a corretora que trouxe a gente aqui, a gente fez uma oferta, que a gente tinha um terreno, né, que a gente pensava em construir futuramente, e a gente ofereceu o terreno e mais uma quantia em dinheiro, que era um valor abaixo do que eles estavam pedindo. E a corretora não passou a nossa oferta para o dono da casa. Ela fez a mesma oferta que a gente fez, mas com o terreno dela e o dinheiro dela, como se ela tivesse pegado a ideia, sabe? E passou pro dono, e o dono aceitou. Então a corretora passou na nossa frente e comprou a casa. E aí eu fiquei muito triste, eu fiquei assim, bem revoltada com a corretora, mas não com Deus. Diferentemente das outras vezes, eu não murmurei, eu não questionei ao Senhor. Eu só falei, tá bom, Deus, se essa é a sua vontade, amém. Eu sei que o Senhor vai preparar uma casa melhor. E já voltei pro esquema de agradecer a casa que eu tinha. De cuidar, de pedir para o Senhor me ajudar a ser mais organizada, de cuidar melhor da minha casa, de limpar melhor. Eu pedi pro Senhor me mostrar onde eu não tava vendo sujeira, sabe assim? E aí, um dia o meu filho teve um sonho, que Deus fala muito comigo através de sonho, tanto meu quanto do meu filho. E aí, resumindo o sonho, ele via uma cobra verde de 2 cabeças passar em cima de um brinquedo que era dele. E aí, quando eu ia pegar esse brinquedo que era dele, a cobra passava de novo e não deixava eu pegar. E aí, depois a cobra passava de novo e ia embora e eu conseguia pegar o brinquedo. E aí eu fui orar, falei, Senhor, eu sinto que esse sonho é do Senhor, me dá o discernimento. E eu orando, o Senhor me mostrou que aquela cobra seria a corretora, usada pelo inimigo, claro, de 2 cabeças, né, 2 caras, querendo tomar o que Deus já tinha nos dado no mundo espiritual. E aí eu fui orar, eu falei, Senhor, então vamos lá. Eu comecei a orar numa segunda-feira à tarde. Eu falei, Deus, se essa casa é nossa, então o Senhor vai incomoda aquela corretora. O Senhor faz algo acontecer, muda as coisas, trabalha no coração do dono da casa. Eu comecei a orar e Deus foi me dando assim as palavras pra orar. E eu falei, eu vou fazer 3 dias de oração. E eu senti assim que essa casa era minha, porque quando o Espírito Santo fala com você, você tem uma convicção no seu coração. Não é uma pessoa chegar e falar, não. Quando o Espírito Santo fala com você, é uma convicção real, que você sabe que o Espírito Santo falou com você. E aí eu falei, Deus, o Senhor falou pra mim que aquela casa é minha. Então hoje eu busquei oração. E aí naquele dia, na segunda tarde, eu tive uma visão dentro do meu quarto, onde eu via vários objetos caindo do céu assim, e um lençol fino segurando tudo, como se estivesse falando assim, você tem presentes do céu pra receber, mas tem essa resistência maligna que impede de você receber. E aí eu comecei a dar ordem no mundo espiritual, eu repreendo toda a resistência maligna, eu repreendo tudo aquilo que tem impedido de receber o que o Senhor já determinou sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. E aí eu senti muito forte Deus falando comigo que essa casa era nossa. E eu comecei a profetizar e assim, foi uma coisa de louco, assim. Daí, naquela tarde, eu mandei uma mensagem pro meu marido e eu falei assim, amanhã a fulana, a corretora, vai mandar uma mensagem pra você. Porque assim, ela tinha comprado a casa e tinha colocado a casa pra vender e não vendia a casa, ninguém comprava. E ela sempre num valor maior do que a gente tinha mandado mesmo, né? Então assim, a nossa oferta nem valia nada. E a gente tava muito assim, eu vou falar por mim, eu tava com muita raiva da corretora por ela ter feito o que ela fez. Na terça-feira de manhã cedo, 7 horas da manhã, ela ligou pra ele.
Aí ele não atendeu, e aí depois ela mandou uma mensagem falando bem assim, essa casa é pra ser de vocês. E aí eu falei, Deus, essa casa é minha, essa casa é minha. Aí a gente veio ver a casa na hora do almoço, e aí ela falou, não, essa casa é pra ser de vocês e tal. Então assim, Deus fez, e eles aceitaram nossa proposta, e arrumaram as coisas que tinham que arrumar aqui. E assim, eu posso falar pra você assim que foi um milagre de Deus. Por isso que hoje eu quero te encorajar a sonhar, e não só sonhar, apresentar o seu sonho de forma detalhada pro Senhor, porque Ele se importa com aquilo que é importante pra você. E talvez hoje você vai ver esse vídeo, você tá desanimada, você tá cansada de se frustrar tanto, porque eu sei o que é isso. Mas eu posso te falar sim, que aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Muitas vezes eu quis comprar outras casas porque eu queria muito sair daquele lugar. E eram casas que nem era do jeito que eu queria, mas eu queria tanto que acontecesse logo, que eu queria aceitar qualquer coisa. Mas o Senhor tinha preparado pra mim aquilo que eu pedi pra Ele. Então hoje não aceita qualquer migalha do inimigo, não aceita qualquer coisa que o inimigo tá te oferecendo. Espera no Senhor, porque você não vai ficar decepcionada. Amém? Então hoje eu quero orar por você e por mim, né? Porque você não sou ninguém, mas eu sinto de orar. Pai, eu te agradeço por essa pessoa que está assistindo esse vídeo aqui agora. E eu te peço que o Senhor venha renovar as forças dela, assim como o Senhor renovou as minhas. Senhor, o Senhor sabe quanto é frustrante sonhar e não ver nada acontecendo. Mas, Pai, para o Senhor nada é impossível. Enquanto o Senhor prepara, Senhor, essa pessoa para receber a tua promessa, traz a tua força, o teu renovo, a tua paz, para que ela contemple tudo aquilo que o Senhor já permitiu ela viver. Trabalha, Senhor, e que os sonhos que ela tem colocado na tua presença, no teu altar, venham a se realizar no tempo certo, Pai, porque eu sei que o seu tempo é perfeito. Ajuda ela no que ela precisa, Senhor. Multiplica as finanças, multiplica, Senhor, o ânimo, a paz, a alegria no coração dela, Pai. Assim eu te peço, Deus, eu te agradeço desde já, porque eu sei que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te agradecer por assistir esse vídeo até aqui e te lembrar que se você esperar no Senhor, você não vai ficar decepcionada. Não deixe o inimigo colocar uma pressa no seu coração para aceitar qualquer coisa. O Senhor está preparando você para viver aquilo que Ele já tem, mas Ele está te preparando para isso. Então aceita esse processo, aceita esse preparo, porque o que Ele tem para você é muito melhor do que você sonhou. Eu posso falar de coração. Amém? Se você puder, deixa o seu like, o seu comentário. E eu profetizo em nome de Jesus que logo você vai poder escrever aqui no comentário que você viveu o cumprimento da promessa. Em nome de Jesus. Amém.